Bem-vindas e bem-vindos ao Volta Disco. Eu sou o Pedro. E eu sou a Lucas, e nesse podcast nós vamos fazer uma viagem no tempo e falar sobre o primeiro álbum dos maiores artistas da música pop. Nessa primeira temporada, vamos falar sobre os nossos artistas favoritos. E aí, você topa voltar disso com a gente? Só. Gente, então pro primeiro episódio do Volta Disco, nós escolhemos o The Fame, da Lady Gaga, porque eu e o Pedro achamos que, inspirados pelo lançamento de Stupid Love e pelo advindo da era cromática, a Lady Gaga merecia estar aqui no nosso primeiro episódio. Isso mesmo. E você lembra, do começo dela? Como que foi o impacto dela? Porque realmente, esse primeiro álbum dela foi muito legal e teve um grande impacto. Ele foi lançado, amiga, no dia 18 de agosto de 2008, mas a gente lembra dela muito mais em 2009, como você tinha falado antes. Sim, com certeza. Porque eu lembro que eu estava no meu primeiro ano de faculdade, né? Nossa. Bem naquela era em que a gente tinha TV a cabo, né? Então eu assistia muito a MTV, e eu lembro que a MTV só dava Lady Gaga em 2009. Sim, né? Era tudo sobre a Lady Gaga. E uma coisa curiosa, uma lembrança que eu tenho com relação a isso, eu lembro que eu estava fazendo inglês no Centro de Línguas da Universidade Federal de Goiânia, e eu tinha esse menino lá, acho que ele é o primeiro Little Monster da história, sabe? Ele é o precursor, porque eu lembro que ele era um grande advogado da Lady Gaga na sala de aula, e ele começou a falar de Lady Gaga, sabe? E ninguém conhecia. Ninguém conhecia, ninguém estava sabendo direito, né, quem era Lady Gaga, e ele já estava indo em todos os lugares professar a sua fé, né? Então era muito interessante. Eu acho que foi assim que eu comecei a conhecer a Lady Gaga, sabe? Ok. Ele foi o precursor, então, porque mesmo quando ela lançou o álbum dela, ela não teve, muito sucesso. Uhum. Porque a gente vê o pessoal lançando o álbum e já lançando na primeira semana, tendo no primeiro lugar, mas ela lançou e ela estava no 17º lugar. Então, não foi um sucesso. Mas depois, quando ela teve mais sucesso em 2009, que a gente estava falando, com Bad Romance, quando ela relançou o álbum com o The Fame Monster, que ela chegou no segundo lugar. Ela não chegou nem no primeiro, coitada, mas no segundo lugar. Sim. Levou um tempo, né, para que o álbum fosse reconhecido, para que a Gaga fosse reconhecida, né, na indústria fonográfica. Uhum. Bom, a gente pode falar um pouquinho das vendas. Sim, acho que Quanto que vendeu esse álbum? Bom, eu te falo. Então vai. Bom, só o The Fame sozinho, ele vendeu 4,9 milhões de cópias no mundo inteiro. Só que juntando com o The Fame Monster, que ela lançou em 2009, que pra quem não lembra, o The Fame Monster tem Bad Romance, tem Teeth, Telephone. Então, para quem não tá lembrado dessa época, então junto com o The Fame Monster, o The Fame vendeu 15 milhões de cópias no mundo. Isso só do álbum. Só que contando com os singles e os álbuns, ela vendeu mais de 35 milhões de música, de records. Sim, de porque cópias. Em português a gente de cópias, sim. Uhum. Muito bom. Acho que são números bacanas, né? Sim. Em geral. Por ser um álbum de estreia, né? Mas não só por ser um álbum de estreia, mas da carreira dela é o que mais tem em vendagem. Uhum. Você lembra dos singles? Eu lembro de alguns. Ok. Então o primeiro foi Just Dance. Uhum. Maravilhoso, né? E até hoje, a verdade é que Just Dance, onde toca, todo mundo vai querer dançar Just Dance. Né? Todo mundo conhece também, é uma música, é muito engraçado, né? Que todo mundo conhece essa música. Sim, exatamente. Ok, Just Dance, que chegou no primeiro lugar nos Estados Unidos. Foi um sucesso muito grande aqui também no Brasil. Depois o segundo foi Poker Face. Lembra desse? Infelizmente sim, brincadeira. É outro hino, né? Que todo mundo conhece, todo mundo dança quando toca na balada. Eu acho que conhece até mais do que Just Dance. Sim, também acho. Acho que é mais famoso. Ok, depois a gente teve um single que eu acho que nem todo mundo conhece, que é Nothing Else I Can Say.
Você não conhece? Eu acho que faz sentido as pessoas não conhecerem. Né? Faz sentido porque foi lançado só em alguns países. Acho que não foi lançado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, acho que foi, porque eu lembro de assistir na MTV, no Multishow, o clipe. Sim. E faz sentido também porque a música é completamente diferente de todas as outras no álbum. Sim, né? Eu fico com esse sentimento, né? E enquanto eu estava ouvindo, eu estava pensando, eu até escrevi uma nota falando que gay nenhuma pode falar que a Gaga traiu o movimento, porque ela já tinha dado o sinal de que ela faria isso com essa música, né? Que essa música, porque ela é tudo que as outras não são, né? Do álbum. No sentido de ser uma dance music e tal, entendeu? Ah, sim. Eu acho que é uma outra proposta, né? Sim. O que você acha? Mas isso é uma coisa que é interessante nesse álbum. Eu tava escutando e ele tem realmente, tipo... Ele tem duas propostas nele. Ele tem uma proposta mais, tipo, e outras músicas, por exemplo, Summer Boy. Sim. Que é uma proposta super diferente dos singles. Sim, exatamente. É exatamente por isso que eu fiquei com esse sentimento. Entendeu? Sim, te entendo. Então eu chamo de o sinal que a Gaga deu. Só não viu quem não quis. Tá bom? Joanne tá aí, não é por acidente. Nem a Era Jazz. Nada foi por acidente. Tá bom? É pra entender também que a Gaga é essa cantora que é versátil. Né? Sim, sim. Muito embora as pessoas fiquem cobrando que ela esteja sempre voltando pro pop, né? E eu acho que sempre foi a proposta dela ser versátil, musicalmente falando, né? Só não viu quem não quis. Beijo. Sim, mas ao mesmo tempo não dá pra você fazer um álbum todo só com um tipo de música. Tipo, até cansa. Então quando a gente escuta, tem Just Dance, Love Game, e depois tem é mais tranquilo, relaxa, assim, tipo, dá pra respirar calma. um pouco. Sim, dá pra respirar, verdade. Sim. Bom, falando da outra, In Love Game, a gente tem, que foi o single nos Estados Unidos, no mundo inteiro, depois de Poker Face, foi o próximo grande dela, sim. Alcançou o 5º lugar nos Estados Unidos. E depois a gente teve a lendária Paparazzi. Icônica. Sim. Icônica. Provavelmente minha favorita. Minha favorita do álbum, com certeza, sim. Ok. Por quê? Não sei, eu amo. Desde quando eu vi aquele clipe na MTV com o Alex, com Alexander Skarsgård. Ai, eu amo. Maravilhosa. Não conheço ele. Oi? É o namorado dela no clipe? Não, sim, eu sei, mas eu não sei. Que faz o Eric em True Blood. E o marido da Nicole Kidman em Big Little Lies. Ah, é mesmo, sim. Maravilhoso. Eu lembro dele de True Blood. Very violent, né? Como a gente vê, ele tem um histórico. Sim. Parece bem abusivo. Espero que não seja na vida real, né? Mas eu amo o clipe. Eu acho o clipe incrível e sempre gostei. Sempre gostei muito da música. É outra música que é super, super chiclete, né? Todo mundo conhece Paparazzi, eu acho. Todo mundo conhece, mas não é tão, assim, é chiclete, mas não é chiclete do jeito forte que era, tipo, Love Game, Poker Face, não era tão assim. Era um pouco mais suave, eu acho. Eu acho que, talvez. Eu acho que tem a ver com o fato de não ser a mesma batida também, né? Porque enquanto Just Dance, Poker Face e Love Game são completamente dançantes, Paparazzi não é tão dançante assim, eu acho, né? Sim. E eu acho que em Paparazzi também ela teve, tipo, uma mudança de imagem, não teve? Eu acho que sim, eu acho que é até sobre isso o clipe, né? Vai mostrar os tabloides com as notícias de que Lady Gaga is over, and then Lady Gaga is back, she's back, tanana. Mas eu nem falo assim nesse sentido só, mas é tipo uma coisa que a gente pode falar um pouquinho ainda hoje, mas sobre a questão do freak. Que ela, por exemplo, antes em Love Game, no clipe de Love Game, ela era super popstar ali. Sim. Com coreografia, look, com sensualidade. Em Paparazzi, ela já veio com, tipo, com cadeira de rodas. Sim, The Freak is Out. Não que isso seja freak, mas assim, uma coisa que foge completamente do que se espera de uma popstar. De uma popstar, sim, eu acho que é nesse momento. Acho que eu concordo.
Sim. Mas falando de paparazzi, chegou no 6º lugar da lista da Billboard. Injustiçada. Muito grande. Injustiçada. E no injustiçado, mas isso prova Sim. que os hinos nem sempre chegam ao primeiro lugar. Sei. E a gente teve também um single que acho que ninguém lembra, acho que muita gente não conhece, que é Beautiful Dirty Rich. Uhum. Que a música é incrível, né? Mas você conhecia ela antes? Não. É graças à tarefa de casa que eu tive que fazer aqui que eu fui conhecer. Mas é a minha favorita, logo depois de Paparazzi. Sério? Muito mais que Just Dance and Poker Face, por exemplo. Sabe? Eu gosto demais. Maravilhosa. Eu acho, inclusive, eu estava até fazendo umas anotações que eu acho que o clipe merecia um orçamento muito maior. Sabe? Uhum. Porque eu acho... Mas eu acho que era a intenção, tipo, não ser, assim, grande. Era também, realmente, o outro lado do álbum que a gente estava falando. Uhum. Porque Beautiful Dirty Rich não é tão eletrônico, não é tão dance, igual Just Dance, Poker Face, Love Game. Então, é um outro lado do álbum. Então, eu acho que eles tinham, tipo, duas vertentes, 2 lados para ir. Ou duas ia propostas, né? Isso, ou ia pro super eletrônico, ou não. Ou ia pro outro lado. Uhum. Mas eu amo, de todo modo. Acho que é uma música incrível. Eu também acho. Acho que super, assim... Até pensando hoje, acho que... Como ela é muito diferente, eu acho que ela não tem, tipo, uma... Tipo, você não escuta, você não lembra de 2008. Uhum. Acho que funcionaria ainda. Sim. Mas, amiga, me conta aí, qual que é a sua primeira lembrança da Gaga? É do menino que é o precursor da Gaga? Ah, com certeza. É como eu falei antes, né? Nunca esqueço, né, dessa história. Que ele chegou o tempo todo, ele gritava Lady Gaga o tempo todo na aula de inglês. Né? Inclusive, beijo pra Alana, ela é uma drag maravilhosa de Goiânia hoje em dia. Sério? Eu lembro que ela chegava na aula de inglês e tudo era Lady Gaga. Ninguém sabia quem era Lady Gaga e ela já sabia quem era Lady Gaga. Sabe? Então, acho que foi assim que eu tive meu primeiro contato com a Lady Gaga. E, como eu falei, assistindo a MTV, né? Porque 2009 era tudo sobre Lady Gaga na MTV. Então, assim, acho que esse foi meu primeiro contato, minha primeira lembrança. E como que foi para você? Minha primeira lembrança foi no VMA de 2008. Porque teve uma performance da Christina. Você já viu essa performance de 2008? Talvez. Qual? Ela canta Genie in a Bottle e Keeps Getting Better, porque ela tava lançando uma coletânea de 10 anos, porque ela tava comemorando 10 anos de carreira. E o que aconteceu? Tipo, a Lady Gaga, ninguém conhecia ela, nem existia na internet 2008, ainda em 2008. Né? Só que as pessoas, quem já conhecia a Lady Gaga, começou a falar que a Christina tava com o visual, ela tava copiando a Lady Gaga. Porque na época a Christina tava com cabelo loirão, franjinha, que era o estilo que a Lady Gaga usava, e com um som mais eletrônico, porque antes disso a Christina tava fazendo o Back to Basics. Então, quando ela voltou em 2008, ela tava com um som mais eletrônico, e todo mundo começou a comparar com a Gaga, montou em cima dela, começou a criticar ela super. Eu acho que tem super a ver com a cena musical dessa época, né? Esse negócio do eletrônico. Todo mundo tá querendo ir pro eletrônico, né? E aí? Mas eu acho que quem trouxe muito isso foi a Gaga. Tipo, quem foi a... Não que ela tenha trazido, mas quem foi a grande imagem. Tipo, quando você lembra do começo do eletrônico no pop, a gente lembra da Gaga. Com certeza. Então foi assim que eu comecei a conhecer a Gaga. Tipo, porque todo mundo falava dela, comparava com a Christina, tanto que depois a Christina sofreu super com isso, com essas comparações. E foi assim que eu conheci, que foi escutar, ver o clipe de Just Dance, e logo depois começou a aparecer na televisão, sem parar, tocar na rádio. E comecei a conhecer ela. Entendi. Arrasou. Mas a Gaga não performou no VMA de 2008, né? Não, ela nem existia. Assim, nem existia. Assim, existia, não me cancelem, mas... Isso. Ela nem existia pra MTV ainda. Sim. Ela não era uma pessoa que todo mundo conhecia. Então, teve todo um rolê que... Como a Gaga era amiga do Paris Hilton, você conhece aquele blogueiro?
Sim. Então, ela era amiga dele e ele começou a super criticar a Cristina. E veio todo o rolê do Flop Tina e tudo mais. Ai, acho que eu lembro dessa tour, mas não muito. Sim, sim. Entendi. Bom, mas, assim, pensando no The Fame, quando você ouviu ela pela primeira vez, você achou que ela passaria desse primeiro álbum? Ou você achou, não, é tipo uma coisa só do momento? Eu acho difícil responder essa pergunta sem entender quem é a Lady Gaga hoje, né? Mas eu acho assim, eu acho que naquela época, né, ela era diferente de tudo que estava sendo oferecido na música pop, né? Eu acho que nesse sentido ficava claro de que ela passaria, né? De que ela sobreviveria ao teste do tempo, como ela está sobrevivendo até hoje, né? Mas eu realmente acho, né? Eu acho que por ser tão diferente de todas as outras artistas pop daquela época, eu acho que ela... Como que fala? Ela resistiria ao que ela segundo resistiria, álbum. exatamente, o segundo álbum. É porque, tipo, na música pop tem essa coisa, tipo... Tá, você foi bem sucedido com o primeiro, mas e o segundo? Você vai conseguir fazer isso? Só que, tipo, ela foi inteligente, que ela aproveitou o momento que ela estava super em alta e ela lançou o The Fame Monster. Então, não teve uma cobrança de, tipo... e agora? E o segundo? Sim. O The Fame Monster aliviou a barra dela, né? Nesse sentido. Né? Sim, porque foi um sucesso muito maior do que ela tinha alcançado antes. Sim. Acho que foi uma grande estratégia, né? Lançar o Fame Monster, assim, né? Relançar o The Fame como um outro álbum, né? E cheio de hits. Sim, né? sim. Era uma coisa que muita gente fazia na época, em 2009 até 2012. Era uma coisa que muita gente fazia. Tipo, a Katy Perry relançou o álbum dela, a Lana, também, Nicki Minaj também já lançou o álbum, assim. Sim. Pra aproveitar, tipo, o momento de alta. Com certeza. Bom, amiga, é a sua primeira vez ouvindo o álbum? Essa vez que você ouviu agora? O álbum inteiro, sim. Né? Eu acho que eu nunca tinha ouvido o álbum inteiro. Assim, tanto que me surpreende o fato de ter 15 músicas no álbum. Né? Que eu tava esperando que, vamos fazer um álbum tranquilo com 12 faixas. Com 10. Mas não, com 10, vamos fechar em 10. Né? Mas eram 15, mas eu falei, meu Deus, quantas músicas que eu nunca ouvi. E eu não tinha ouvido mesmo. Né? Porque eu não sou muito fã da Gaga. Né? Eu acho assim, respeito muito o trabalho dela, mas não é uma artista que eu geralmente ouço. Né? Eu geralmente ouço quando eu tô onde? Na balada, por exemplo. Eu gosto de dançar as músicas dela na balada e tudo mais. Mas não é uma artista que eu geralmente paro para ouvir, né? Então, por isso que eu acho que eu nunca tinha ouvido o primeiro álbum, né? Mas, assim, foi uma grata surpresa, na verdade. Né? Das músicas que eu nunca tinha ouvido, eu gostei da grande maioria delas. Então, tipo, as músicas que você nunca tinha ouvido te surpreenderam mais do que os singles? Não, os singles são bons mesmo. Acho que a gravadora escolheu direito, sim, os singles. Eles são as melhores, eles são as estrelas do álbum, sim. Entendeu? Mas eu gostei de outras músicas para além do que eu achei que gostaria, sabe? Ok. Não sei se faz sentido. Isso. Faz. Alguma e como que foi para você? Ok. Pra mim, eu já tinha escutado, eu tenho, não sei se você sabe, mas eu tenho uma coleção de CDs, e da Gaga, esse é um dos CDs que eu tenho. Eu gosto muito desse álbum, tem várias músicas que eu gosto que não são singles, e que eu acho que super encaixaria pra ser single. E eu não sei, tipo, é um álbum divertido, é pop, então assim, pra quem gosta de música pop e não sei, gosta dessa coisa dançante, eu acho que é um prato cheio, porque, tipo, não tem uma música, tipo, que a gente falou que é um pouco mais contra essa coisa dançante, mas talvez essa e Brown Eyes. O restante é tudo, as outras são todas músicas que dá pra você dançar, então... Sim. Eu gosto bastante. Mas, amigo, e como que você acha que estava a cena musical antes do The Fame aparecer? Então, é um pouco complicado a gente falar, porque, tipo, como a gente falou, ela meio que foi o rosto desse movimento eletrônico na música. Sim. Mas antes a gente via que estava caminhando para isso, tanto que
tipo, tudo que foi feito em 2008 tinha essa cara de eletrônico. Então a gente tinha a Christina, que eu dei o exemplo mais cedo, que estava fazendo eletrônico. Veio a Beyoncé com Sasha Fierce, que tinha Sweet Dreams. Veio Britney, que também estava com eletrônico. Então, assim, tudo já estava caminhando para isso, para o eletrônico. Sim. Mas eu acho que a gente, tipo, isso vem de um pouco antes. Porque lá em 2006, 2007, estava uma coisa mais R&B e caminhando para um pop mais eletrônico. Porque a gente tinha, por exemplo, Nelly Furtado, Justin Timberlake, que faziam super sucesso e eles tinham um pop muito R&B, mas que também estava caminhando para o uso de elementos mais eletrônicos. Aí depois, por exemplo, em 2007, quando a gente escuta o Blackout da Britney, por exemplo, a gente vê que tem uma referência, tipo, super, super mais eletrônica, sabe? É o R&B, mas também tem uma referência eletrônica. Sim. Tipo, Piece of Me. Nunca escutou? Claro que escutei, deixa de ser doida. Escutei muito. Então, tipo, vendo como que saiu de 2006, 2007 e caminhou para 2008, era uma coisa natural que as coisas começassem a ter essa sonoridade mais eletrônica. Sim. Você lembra de alguém mais que estava fazendo um rolê mais eletrônico na época? Não, porque toda gravadora depois tentou achar a próxima Gaga. Aí eu não sabia. Depois dela? Mas tipo, nenhuma deu tanto assim? Foi, porque tipo, ela tinha um visual muito diferente, um som eletrônico, né? Então toda gravadora depois tentou achar uma coisa parecida. Eita, não, acho que não ia conseguir. Tá, mas a gente pode começar a tentar formar de uma coisa mais casual. Mas como que é? Mas até no Brasil a gente teve gente que veio com uma coisa Gaga. Quem? Ela chama Érica Supernova. Não, e ela não fez sucesso nenhum. Não precisa falar não, amigo. Porque eu não sei nem do que se trata. Mas, tipo, ela veio com uma coisa muito, muito Lady Gaga. Tipo, eu vou te mandar o clipe depois. Sim. Só que com uma coisa brasileira, sabe? Não fez sucesso nenhum. E ela cantava em português mesmo? Cantava em português. Sim, mas não fez sucesso nenhum. É muito, né, Pedro? Mas não fez, depois ela mudou de nome. Tadinha, como que ela chama? Agora ela chama só Érica. Porque ela era Érica Supernova. Érica, então se estiver ouvindo esse podcast, perdoa a gente. Não, mas eu gosto dela, que agora ela é sertaneja. Não, então não perdoa ninguém, não. Mas então vamos voltar a falar um pouco do visual da Gaga, né? Que você comentou aquela hora que Paparazzi parece que marca essa mudança de visual, né? Para esse lugar onde que um dia ela vai ser chamada de Mother Monster, né? O que você acha qual que é a influência dessa mudança de visual como que eu posso dizer? No alavancar da carreira dela? Eu não sei, tipo, é uma coisa que escutando o álbum e vendo os clipes dela antigos, eu não sei, amiga. Porque ela começou com uma imagem mais clean, mas ao mesmo tempo ela tinha vários elementos, porque tem umas performances dela no começo da carreira que ela era super eletrônica, ela tinha os óculos que ela usava, todo mundo usava depois. Eram icônicos, né? Eram, e ela começou a carreira com óculos que era tipo 2 telas assim. E então ela sempre teve um visual muito, muito moderno, muito vanguarda, diria. Talvez, quem sabe. Talvez, quem sabe. Então, assim, com um visual muito diferente. E eu acho que ela percebeu que isso dava um palco para ela, dava um espaço para ela no mundo da música e no mundo da moda também, porque ela influenciou muita gente. E você lembra que nessa época todo mundo usava ombreira? Eu amo aquelas ombreiras gigantescas, né? Sim. Então, eu acho engraçado isso que você comentou, só te cortando rapidinho, que esse negócio que a Lady Gaga ela era, quando a gente olha para Poker Face, para Love Game, para
como chama? Just Dance. Just Dance, por exemplo, ela é só another pop singer, né? Num certo sentido. Ainda que a música seja revolucionária, seja dançante e traga os elementos de eletrônica que a gente já comentou, fisicamente, a aparência dela só nos dá outra cantora pop que poderia se misturar com todas as outras que a gente já tinha. Né? Então, eu acho que o mudar o visual vai ser importante para ela, para a carreira dela, né? Nesse sentido. Para influenciar tanto a moda, né? Quanto a música, quanto outros artistas. Né? Mas você não acha que ela foi muito longe com o visual dela? Eu nunca achei que ela foi longe demais. Mas eu lembro de ver críticas ferrenhas sobre isso, né? Mas a mídia, em algum momento, quis, né? Falar que ela foi muito longe. Né? Assim, não em relação, por exemplo, ela chocou demais, mas assim, ela foi tão pra frente com o seu visual, com a imagem que ela queria mostrar, que ela foi perdendo o público. Tipo, porque ela não tinha um alcance mais de todo mundo. Depois ela ficou um pouco mais segmentada. Entendi. Não sei. Eu, como não fã oficial, como não Little Monster, eu acho que toda essa construção em cima do visual foi importantíssima para a carreira dela e acho que não teve tanta influência negativa como algumas pessoas vão considerar, né? Como você está falando, assim, mas eu não sei. Fala você, o que você acha? Você acha que, de fato, isso separou o público dela? Eu acho que talvez, porque, por exemplo, se a gente ia num show da Lady Gaga, o show da Lady Gaga no Brasil, em 2012, lembra da fila? Monster Ball, lembra da fila do show? Sim. Então, por exemplo, não sei, não era um momento em que todo mundo escutava ela, mas é nisso que eu falo, por exemplo, quando ela lançou Just Dance, todo mundo escutava. Tipo, passava um carro com som alto na rua, tava escutando Just Dance, Poker Face. Só que depois ela foi passando por um momento que ela foi mais, talvez, segmentada por causa das escolhas visuais dela. Sim. Por causa também das outras polêmicas que aconteceram na época. E eu acho, amiga, que talvez isso prejudicou ela a voltar a ter uma imagem clean. Por exemplo, quando ela tentou com o Joanne, que foi tentar ter uma imagem mais clean. Sim, ou quando ela vai pro jazz, por exemplo, né? Sim, Sim. Mas eu acho que é uma mistura de coisas que acontece aqui, né, Pedro? Para a gente chegar nesses resultados. Né, de que nem todo mundo está ouvindo Lady Gaga mais nessa época, né, em que o visual dela vai ficar extremo e vai ficar freaky e etc. Né? E eu acho que também é uma questão de ela ter se posicionado politicamente, por exemplo, em defesa das pessoas LGBTQI+, por exemplo. Sim, né? Sim, totalmente. Enquanto ela era só outra cantora pop, vendendo uma música que é dançante, que é eletrônica, estava tudo muito bom para todo mundo. Né? Mas é aquela máxima de cada escolha é uma renúncia. Né? Quando a Gaga escolhe ser freaky e ser a Mother Monster, né? E representar essas minorias, ela toma uma decisão que vão ter consequências. Né? Mas que aos meus olhos foram todas positivas. Né? Acho que Gaga é gigantesca, né? Muito embora o público tenha se dividido, como você falou. Mas é muito positivo porque, por exemplo, se a gente pensar nas popstars que a gente tinha até então, eram sempre meninas populares. Por exemplo, Britney Spears, que era assim, tipo, a típica americana cheerleader, entende? Disney Girl. Disney Girl. Agora, a Lady Gaga não, ela foi tipo uma representação, tanto que ela virou a Mother Monster. Mas uma representação para todo mundo que não se sentia representado. Exatamente. Acho que é nesse sentido que Lady Gaga é muito mais importante, né? Sim. Do que se a gente falar musicalmente, por exemplo. Né? Se a gente pensar por exemplo, nos shows no Brasil, que a gente via todo mundo na fila, se expressando com um visual. Tipo, a importância que ela teve para as pessoas terem essa voz para se expressarem. Sim, sem medo de ser quem são, né? Sem ter vergonha de ser quem são, de vestir o que quiserem, né? Eu acho que nesse sentido o visual da Lady Gaga ajudou, assim, tremendamente. Né? O mundo, né? O mundo e as pessoas que acompanhavam o trabalho dela.
Uhum. Mas então vamos pensar um pouco, amigo. Não sei o que você pensa. Você acha que ela foi uma artista que ela foi construída pela gravadora naquela época, entre 2008 e 2009? Então, amiga, eu não sei, tipo, me fala o que você acha nisso, mas antes, eu não sei se você já viu os vídeos dela também antes de 2008, porque tem uns vídeos dela, tipo, ela cantando algumas músicas tipo Disco Heaven, que tá no álbum. E a proposta dela, que a gente falou que tinha uma outra parte que não parecia com os singles do álbum, que era uma parte dela meio 2007, 2008, antes da gravadora. Tipo, tanto que ela era morena, super bronzeada, ela não era loira, branquíssima, como ela chegou em 2008 com o Just Dance. Higienizada, né? Sim. Então, eu acho que, tipo, ela meio que se vendeu no começo pra ser a popstar loira. Tanto que ela usava peruca. Sim. Tinha várias, ou até hoje ela usa peruca, mas assim, ela ficou, mesmo tendo cabelo preto, ela ficou conhecida como uma loira, cantora pop. Sim. Mas o você acha que eu tipo, acho? Eu acho que 99% dos artistas, especialmente pop, eles vão se vender para as gravadoras mesmo, né? Para depois, no futuro, romper com isso, né? Sim. Mas quando você acha que ela rompeu com isso? Eu acho que ela começa a romper quando ela cria toda aquela tour da House of Gaga, né? Que ela parece estar tomando conta do trabalho dela, que ela decide tomar posições, que ela decide mudar o visual dela completamente, por exemplo, né? Que ela vai do que a gente já comentou antes, né? Daquela menina loira, que é qualquer outra popstar daquela época, ela vai se tornar a Lady Gaga, né? Como assinatura, né? Eu acho que naquele momento ela está começando a romper, né? Mas não estou falando que a gravadora não tinha interesse, né? Nessa quebra de paradigma, né? De visual e etc. Mas eu acho que eles perceberam que essa quebra que ela fez vendia também. Exatamente. Mas eu acho que é um momento em que ela, como a gente já comentou antes, né, vai decidir ser a representação para esses underdogs, para essas pessoas que não são representadas na mídia. Eu acho que naquele momento ela está sendo ela de novo, né? Ela está voltando para ser a Lady Gaga que ela era antes de se vender, vamos dizer assim, entre aspas, para as gravadoras, né? Sim. Mas acho que nesse sentido, assim, dela se vender ou aceitar mudar a imagem dela, é por isso que a gente tem, tipo, duas imagens no álbum. A gente tem a Gaga super rádio, super tocável na rádio, que é Just Dance, Poker Face, Love Game. E depois a gente tem outras, tipo, Brown Eyes, EE, que são mais uma outra vibe. Sim. Mais tranquilas, né? Ok, e falando, tipo assim, de todas as mudanças que ela fez e tipo, da imagem que ela representava, de tudo que ela representava, na época tinham vários rumores sobre ela, você lembra disso? As polêmicas eram tudo, né? As polêmicas eram tudo. Eu acho que ela foi a primeira pessoa que foi muito longe. Depois a Pablo foi mais longe ainda. Mas foi mais longe Gaga, ainda. A Gaga foi longe demais. Ela foi longe demais. Ela foi a precursora do ir longe demais. Né? Eu acho que eu não lembro muito bem desses rolês, dessas polêmicas, mas eu lembro que tinha toda uma tour de um pênis, né? De que a Gaga teria um suposto pênis. Sim, teve. Isso é a coisa mais louca, porque como ela tinha essa imagem muito diferente, sabe? Tipo, eu tenho o show de onde eles tiraram essa teoria, porque ela tava vestindo, tipo, um body, alguma coisa assim. E tinha um volume, mas assim, tipo, um volume que pode ser de, tipo, que tá sobrando, não sei. De tecido, sabe? Mesmo, né? De volume de tecido, Sim. Aí enfiaram, falaram que tinha um pênis lá. Sim. E ela entrou no jogo, né? Sim. Porque eu lembro que saiu em tudo quanto é lugar isso, que tinha todo um rolê de que ela era intersexual. Sim. Eu acho que era o rolê mais doido, né? Mas eu acho que era isso mesmo, né? Eu acho que era uma das tours mais loucas, dos boatos, dos rumores mais loucos sobre ela, né?
E porque eu acho que isso também vem de novo por causa dessa questão, né? De a Gaga ter decidido ser essa voz, né? Porque a gente sabe Sim. que ela tem trabalhos incríveis com relação a isso, né? De suporte às pessoas LGBTQIA+, por exemplo, né? E eu acho que todas essas provocações, esses rumores vão vir no encalço, né? Desse posicionamento político dela, né? E eu acho maravilhoso que ela fez, que ela tirou muito proveito disso, né? Que ela fez uso desses rumores também para continuar alavancando a sua carreira para lugares inimagináveis. Sim, né? Toda vez que alguém falava, tipo, não, ela é muito louca, ela é muito isso, ela vinha e fazia uma coisa mais ainda. Mais louca ainda, eu amo. Você lembra daquela performance de Born This Way no Grammy? Que ela chega no ovo? Sim. E que ela ficou não sei quantos dias no ovo antes da performance? Sim. É muita loucura, né? E o vestido de carne, amigo? Sim. Você não foi tudo. Você não foi tudo. Foi criticadíssima e foi aclamadíssima. Ela não quer. Chama as veganas. Ela não quer pouco, tá bom? Ela não quer ser só aclamada. Ela quer ser pesadamente criticada também. Ela quer os rumores. Ela quer tudo. Né? Eu acho que é bem isso mesmo. Mas sabe o que eu tava lembrando, amiga? Falando agora de tanto que ela foi longe e tanto que ela mudou o visual dela. Que todo mundo depois, tipo, criticaram. Foi uma coisa que rompeu barreiras. Mas todo mundo depois foi andando pra mesma vibe. Exatamente. Porque você lembra que a Katy Perry, depois ela foi com uma coisa mais freak, ousando mais... né? Sim. Nicki Minaj também. Sim. Eu acho que todo mundo foi, né? Nessa levada. Porque deu muito certo, a verdade é essa. Sim. Né? A verdade é que deu muito certo e todo mundo sabia disso, né? Amigo, mas vamos voltar então pro The Fame, vamos voltar pro álbum mesmo. E a gente vai fazer um jogo que vai ser uma proposta aqui, todos os episódios do Volta ao Disco, que chama Repete ou Passa, onde a gente vai track by track, faixa por faixa, decidindo se a gente repete a faixa, porque a gente gosta muito dela, ou se a gente passa. Certo? Ok, perfeito. Então vamos lá, amiga. A primeira era Just Dance. Você repete ou você passa? Eu repito muito, né? Porque Just Dance é provavelmente uma das músicas que quando toca na balada eu adoro dançar. Né? Sério? Ainda hoje? Sim. Ainda hoje. Eu amo sempre quando toca. E você? Eu acho que eu passo. Oi, etarista. Por quê? Eu não sei, eu acho que eu escutei tanto essa música que eu não consigo, tipo, aproveitar ela muito, sabe? Então, tipo, quando vem, tipo, acho que... Não sei, eu acho que eu tô um pouco cansado de Just Dance. É ótima, eu amo, é perfeita essa música. Mas eu acho que eu passo. Tá. Não sei se faz sentido não, mas tudo bem. Aí, Love Game. Repete ou passa? Eu repito, é a minha favorita do álbum, eu repito super. Amo que ela inventou o disco stick nessa música. Não é? E você? Eu repito, na verdade eu sou vendida para hinos de álbum, para singles, né? Porque como eu falei, os singles desse álbum são as únicas músicas do álbum que eu geralmente ouço, né? Okay. Então assim, e eu gosto muito deles, então eu repito Love Game, né? Ok. Paparazzi. Minha favorita, né? Eu repito toda hora. Não tem nem como não. Não tem nem como não repetir. Eu já falei isso antes, né? Que é a minha favorita mesmo, assim, do álbum inteiro. Então, assim, a queridinha da semana, né? Da era. É a queridinha da era. E você? Eu também super repito. Eu amo demais. Eu amo que ela não é muito dançante. Então, assim, tem versão piano dela. Então, tipo, se você não quer escutar ela do jeito que ela é, você pode escutar mais tranquila. E é uma música que funciona de todo jeito. Eu amo demais Paparazzi. Maravilhosa. E o clipe também, que a gente tem que combinar. O clipe é tudo, né? Vamos falar do que é um clipe. Tá bom? Vamos falar do que é aquele look amarelo de Mickey Mouse dela. Que é meu sonho. Né? Com aqueles óculos. Assim, que todo mundo Todo mundo queria aquele óculos.
né? Mas o clipe também é icônico, maravilhoso. Um dos meus favoritos. Sim. Sim, um dos meus favoritos de toda a carreira dela, né? Nossa. Eu sou assim. Bom. Eu sou assim. E depois... Poker Face. Poker Face, ok. Repete ou passa? Se eu passar, repito. Você tá saindo do Eu repito, só o comecinho, mamá, já ganha todo mundo. Sim. Tipo, a hora que toca ele, todo mundo já conhece. Sim. Não tem nem como não repetir. Sim. Eu gosto muito de Poker Face também, eu repito, com certeza. Mas porque Poker Face me lembra muito um dos meus melhores amigos, né? Ele, assim, dos meus amigos, ele é um dos precursores Little Monsters também, né? E eu lembro que tudo pra ele é aqueles cachorros da Gaga, que aparece no clipe. Ele teve uma época, Pedro, você não tem noção, que ele só ficava falando nesses cachorros da Gaga, era tudo sobre isso, né? Aí toda vez que a gente se encontrava, era sempre a Clovis colocando Poker Face pra ouvir, né? Então, assim, eu gosto muito. E ela tinha um rolê que, por exemplo, esses cachorros aparecem em outros clipes também. Em outros clipes, sim. Sim, inclusive em Paparazzi. Em Paparazzi. Acho que ela também aparece. Uns cachorrão bonito mesmo, né? Sim. Mas nada que era doido nos cachorros. Falei, meu Deus. Que hora que a gente vai falar o quanto Poker Face é boa? Não é? E a próxima, amigo? Ok, mas a gente pode voltar só um pouquinho pro Poker Face, que eu tenho uma coisa pra contar. Eu não sei se você vai concordar ou vai aguentar comigo. Ixi, então vai, vamos ver. Assim, eu gosto muito da música, mas eu não gosto do clipe. Por quê, Pedro? Eu não sei, eu acho ela meio brega lá. Eu também acho basic. Ai, que bom. Pronto, tá bom. Falei. Eu fico olhando pra esses clipes assim, falei, nossa, mas faltou um pouco de investimento, né? E parece que Poker Face é isso, né? Sim. Tipo, o visual dela, assim, não tá tão polished como em Love Game, por exemplo. Sim. Concordo. Mas gosto muito da música, como eu falei. Sim, a música já a música tudo. Salva o clipe, né? Num certo sentido. E os cães. Né? E a próxima... E depois... Nothing That I Can Say. Uau! What a song! O que você acha? Eu vou passar... Eu acho que eu já dei uma dica sobre isso lá no começo, né? Quando a gente começou a discutir sobre o álbum. Mas é porque eu acho que corta a vibe completamente, sabe? Do álbum. Não tô falando que a música é ruim, nem nada. Eu acho que a música é boa, é gostosinha de ouvir, sim. Mas eu acho que ela quebra um pouquinho essa vibe, né? De ser dançante, de ser eletrônico. E entendi completamente quando você falou que realmente é ter duas propostas mesmo no álbum, né? Mas nesse sentido, quando eu tô pensando na balada, em dançar muito, não passa, né? Porque, tipo, eu entendo de cortar a vibe do álbum, porque, por exemplo, se você coloca o álbum pra tocar e você tá, tipo, num clima de balada, tipo, você tem Just Dance, Love Game, Paparazzi, Poker Face, aí chega meio que quebra tudo que tá acontecendo. Sim. Mas é bom ao mesmo tempo, porque, tipo, você já teve 4 músicas que eram super, super animadas. Então, tipo, a gente precisa de um momento, tipo... Eu gosto de ouvir um álbum ou alguma coisa assim que tenha várias facetas pra gente não ficar enjoado da mesma coisa. Sim, tudo de uma vez, né? Sabe? Não, isso que você falou é importante. Pode falar. Não, pode falar. Porque o que acontece? Enquanto eu tava ouvindo o álbum pra gente poder gravar esse podcast, primeiro eu ouvi o álbum várias vezes na ordem que as faixas aparecem, né? E me incomodou menos quando eu fui ouvir o álbum no aleatório, por exemplo. Sim. Que eu vejo as músicas se misturando e etc. Né? Então você culpa ela porque ela é a responsável por quebrar o clima. Ela quebra, isso. Porque eu gosto da ordem, né? Eu gosto da ordem. E ela acabou com a ordem. Entendeu? Mas eu gosto da música, eu acho a música bacana. Mas eu acho também que ela é um pouco injustiçado. Porque ela tem um clipe super bonitinho, tipo, uma vibe super diferente, que a gente... É bonito sim, tá? Eu tô tentando associar a mesma pessoa que falou que o clipe de Poker Face é ruim com a pessoa que tá falando que o clipe de é bonitinho. Mas tipo... Depois dele, a gente não vê uma Gaga assim, tipo...
saindo pra fazer algumas coisas com as amigas, ou em casa com o namorado se matar ele, sabe? Sei. Então, assim, tipo... Porque morte aos homens é o futuro, né? Então... Sim. Então, tipo, foi a última coisa que a gente teve da Gaga de todo dia, sabe? Tipo, Sim. não a Gaga on the a top. Gaga, não a Gaga. Gaga. Não sei. Não, mas que Sim. bom que essa Gaga morreu. E eu fiz outro motivo para eu não gostar de então, se esse é o final. Foi substituída. Se esse é o final, eu não passa mesmo. Eu não gostei muito do clipe. Eu acho o clipe, uau, que legal. Mas você não achou nem bonitinho? Não, eu acho... O problema, Pedro, é que eu só acho bonitinho. Né? Tá, entendi. O problema é exatamente esse. Mas assim, passa. Né? O clipe, assim, tranquilo, Sim, bonitinho. Tá bom, passa a música e passa o clipe. Né? Beijo, clipe. A gente te ama, Gaga morta. Só que não. E a próxima faixa é Beautiful Dirty Rich. Que eu já falei antes, né? Já dei esse spoiler. Eu repito muitas e muitas vezes. Né? Você me perguntou no começo se eu já tinha ouvido o álbum inteiro, eu não tinha. E Beautiful Dirty Rich foi a mais grata surpresa para mim nesse álbum. Né? Que eu não tinha o hábito de ouvi-la, né? E queridinha da semana. Não tem nem como. Minha favorita. Sim. E você? É uma das minhas favoritas também, que não são singles. Eu não sei se, tipo, se eu tivesse que escolher uma pra ser single dessas daqui, eu escolheria ela. Acho que não. Mas é uma música que eu gosto muito e ela é, tipo, bem diferente. Não é eletrônica, mas o estilo dela é bem diferente e é bom ainda. Sim, exatamente. E a gente estava falando de clipe antes, né? E eu fiquei com o coração. Até fiz uma nota aqui, que eu acho que faltou muito investimento no clipe dessa música. Que eu acho ele muito basic também, né? Sim. Queria mais, Gaga. Me decepcionou. Faz um novo clipe, Gaga, de Beautiful Dirty Rich. Já que já estamos aí, já regrava ele na era cromática. É isso que eu espero. Tá bom? Traz de volta. Vamos ressuscitar. Né? Ressuscitar. Isso. Então vamos lá, vamos seguir agora The Fame, a música que dá nome ao álbum, né? Pra você, passa ou repete? Eu meio que fico dividido, assim. Eu gosto muito da música, mas não muito, sabe? Não é das músicas favoritas no álbum. Mas eu acho que eu repito, porque, tipo, ela tem toda a identidade do álbum, no sentido de que ela era... Esse álbum é praticamente obcecado por dinheiro, tipo, e fama. Sim. Então, essa temática tem muito no álbum. Então, eu acho que, tipo, pra fazer sentido, a gente coloca ela. E ela tem uma vibe meio anos 80, anos 70, meio disco, não sendo disco. Sim. Então, eu acho que, tipo, ela funciona muito, muito bem dentro do álbum. Como a segunda parte que a gente tava falando, sabe? Sim. E pra você? Eu também repito e eu fico pensando, eu vou fazer um comentário, não sei se você concorda. A gente estava falando das polêmicas e dos rumores, e a gente esqueceu de comentar da icônica polêmica com a Madonna, né? E essa música, ela me lembra muito Madonna, sabe? A sonoridade, eu não sei explicar, mas ela me traz uma vibe de Madonna, essa música. Não sei se nessa época as comparações já estavam sendo feitas, né? Mas ela me lembra. E o que acontece? Eu repito ela exatamente por isso, porque de novo ela vai trazer uma vibe dançante, mas não é aquela mesma vibe dançante que Just Dance, Love Game e Poker Face vai trazer, né? Muito eletrônica e etc. Então eu acho que é uma música super gostosa de ouvir, né? Então acho que é por isso. Né, mas me lembra muito Madonna. Faz sentido pra você isso ou não? Madonna em que época? Em que... eu não sei explicar. Temos tantas Madonas diferentes. Tantas Madonas, né? A gente viu em Drag Race nessa season, muitas Madonas. Mas assim, eu não sei explicar, porque eu também não ouço muito Madonna, né? Mas me lembra, sabe? Assim, o comecinho da música me lembra, assim... uma Madonna anos 80, talvez? Não sei. Não me cancela em público. Talvez. Sim, mas eu acho que cabe mesmo uma Madonna anos 80, tem uma relação aí. Mas você tinha falado de ter essas comparações, se já tinha essa briga. No comecinho do comecinho não tinha. Tanto que quando a Gaga estourou e começou a estourar com Just Dance, depois Poker Face, ela tava fazendo uma turnê em boates nos Estados Unidos e a Madonna foi para assistir ela.
Ah, eu lembro. E depois, lá para 2009, que começou essa comparação entre as duas. Sim. Mas no começo, tipo, a Madonna super curtiu o que ela estava fazendo. Sim. Bom, depois de The Fame, vem uma das minhas favoritas, que é Money Honey. Então vamos lá, né? Money Honey. De novo, é como você falou, né? Que é um outro tema importantíssimo do álbum, que é fama, dinheiro, né? E lidar com a fama, como que a Lady Gaga vai lidar com essa fama e tal. Money Honey é uma música dançante gostosa pra mim, né? Mas eu não vou passar. Por quê? Não quero ninguém me cancelando, hein? Eu não vou passar porque ela só parece uma paródia dos singles eletrônicos que já tem no álbum, sabe? Ela volta, ela vai repetir de novo o que a gente já ouviu em Poker Face, em Just Dance, em Love Game, por exemplo, sabe? Eu acho a música legalzinha, mas eu acho que, de novo... eu sou muito doida, né? Porque eu tava reclamando das músicas que não são dançantes. Mas é quando volta... Aí quando volta dançante me irrita também. Então é assim. Mas assim, eu não vou passar, mas vamos deixar na metade. Eu passo um pouco, depois eu não passo. Eu repito um pouco, depois eu não passo. Você repete depois eu pouco. passo. Isso, acho que é isso. E você? Nossa, pra mim, assim... Eu acho que se ela não tivesse feito o The Fame Monster, de ter mudado a era toda, eu acho que esse poderia ter sido tranquilamente um single pra ela. Porque tem cara dos outros singles. Dos outros, Então eu acho que ela continuaria o movimento que ela estava fazendo. Mas eu acho tão gostosinha, e eu acho que é uma música que nem muita gente... Não é muita gente que conhece. Sim, talvez. Tipo, eu não conhecia. Sim, então, por exemplo, se é uma pessoa que não conhece e tem medo de escutar todo o álbum dela e não gostar, eu acho que essa seria um bom, assim, começo para ouvir as outras, o lado B dela, assim, que não é popular. Acho que é isso. Então eu repito muitas vezes, Muito até fingir que é single. Arrasou. Mas acho que não vai ter, tá? Sinto muito, já passou. Não. O que já era, já era. Então vamos para a próxima. A próxima, então, é Starstruck. O que você acha? Você repete, passa? Bom, Starstruck, eu acho que eu passo. Por quê? Mas eu passo assim, tipo, eu acho legal a música, mas eu acho que ela tem uma relação, não sei se você vai concordar comigo, mas ela tem um som que me parece um pouco 2007, sabe? Não me parece, tipo, futurística ao ponto de encaixar com as outras do álbum, sabe? Eu não vou concordar, então. É isso. Eu não repito, eu passo essa. Tá. Sabe? Porque eu acho que não é uma coisa original, ou uma coisa assim que seja nova bastante para eu repetir. Sim. Então eu passo. Entendi. E você? Eu, por exemplo, uma das notas que eu tomei enquanto ouvi a música é que ela é completamente robótica, Pedro. Como que você fala que ela não é futurista? Não, mas ela é robótica, mas, por exemplo, não sei se você lembra de The Way You Are, do Timbaland. Ela é robótica nesse sentido. Entendi. Mas então eu não vou concordar mesmo, Pedro, com você. Porque, por exemplo, uma das notas que eu fiz aqui, quando eu estava ouvindo a música, é de que ela parece muito robótica e futurista, né? E acho assim, quando a gente está falando de músicas que poderiam ter sido single, eu acho que elas estão caminhando juntamente com Just Dance, Love Game, por exemplo. Sabe? Mas você acha que essa poderia ser single? Eu acho. Você não acha? Eu acho que não. Por quê, tadinha? Não, assim, tipo, você falou da voz robótica e tal, no sentido de ser futurista, mas eu não acho que seja uma coisa, tipo, pra mim, não parece uma coisa que tava tocando em 2008 pra 2009. Entendi. Sabe? Nesse sentido faz então, sentido. Por isso que eu passo. Entendi. Eu repito, que eu dançaria horrores na balada. Tá bom. Né? E a próxima é uma das minhas também favoritas, Boys, Boys, Boys. Sim, quando eu não tinha ouvido também, né, como eu falei antes, mas Boys, 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 agora que eu fui ouvir o álbum todo, saiu também como uma das minhas favoritas. Né? Sério? Você não acha que é, tipo, o mesmo estilo dos singles? Sim, eu acho. Acho que elas super dançantes e um dançante de um jeito, assim, muito gostosinho, sabe? Então, por isso que eu gostei muito dela. Eu acho que podia ter sido single, sim. Sim, eu também acho. Ajuda a gente. Ajuda a gente te ajudar.
E quem não escutou essa música vai lá escutar, porque ela é muito boa. Sim, muito boa. Muito dançante. Então Cadê as a baladas gente tocando? repete. Sim. Aham. Cadê? Sim. Baladas toca pra gente. A próxima música é Paper Gangsta. O que você acha, Pedro? Repete ou passa? Pra mim, ela passa, mas ela passa adiante. Tipo, ela passa pro Born This Way. Entendi. Quando eu tava escutando ela, tipo, se ela tivesse uma produção um pouco mais pesada, ela seria muito a cara de Born This Way. À frente do tempo, que tava sendo, então, talvez. Tipo, eu acho que se a gente escutar o Born This Way e a gente escutar o The Fame, a única que tem uma relação entre os dois álbuns, eu acho que é Paper Gangsta. Entendi. E você, o que você acha? Então, assim, tipo, eu passo, porque eu acho que não combina com a vibe desse álbum aqui, mas eu acho que eu passaria pra frente. Entendi. Você não passaria de desligar. Não. Entendi. Agora que você falou que passaria pro Born This Way, tá fazendo um pouco mais sentido pra mim não passar ela no sentido de desligar, né? Porque ouvir Paper Gangsta lembra muito. Eu acho que a Gaga, como eu falei, a Gaga ela é a rainha dos sinais, né? E ela deu o sinal de que ela ia abandonar o pop e ninguém viu, né? E eu acho que em Paper Gangsta ela já tá dando pra gente o sinal do que ela vai fazer em Born This Way, né? Do Let the Freaks Out, né? Tem essa sonoridade que vai lembrar aí uma coisa de vampiro, tananá, no começo, né? Então eu acho que Paper Gangsta poderia passar pro Born This Way, né? Sim. Mas eu não repetiria se eu estivesse ouvindo, no caso, eu acho. Não, sim, ouvindo o álbum inteiro, o The Fame inteiro, e passar por Paper Gangsta, eu também não repetiria ela. Sim. Mas eu acho que se ela tivesse no Born This Way, a relação seria diferente. Sim, acho que faria mais sentido, né? Concordo. E a próxima, Brown Eyes. Brown Eyes, que você sabia que é a queridinha de muitos fãs? Nossa, não sabia. Inclusive, queria poder entrevistar esses fãs para entender por quê. Mas brincadeira. Bom, e o que você acha? Você passa ou você repete? Amigo, é como a gente falou aquela hora que a gente estava comentando sobre esse single, né? Eu acho assim, que Brown Eyes é calma demais pra mim, sabe? É que quando eu tô olhando pra Lady Gaga, eu não quero ouvir ela cantando músicas tão calmas como ela tá cantando em Brown Eyes e, por exemplo. Já discutimos sobre a proposta, de serem duas propostas e tudo mais e tal, mas quando eu quero ouvir música calma e sobre amor, sobre pessoas se amando, eu vou ouvir Mariah Carey, eu vou ouvir Whitney. Não é Lady Gaga, não é da Lady Gaga que eu espero, entendeu? É só nesse sentido. Então, só nesse sentido, eu passaria. Mas não é porque eu acho que a música é ruim, nem nada. Sim. Entendeu? É só essa questão de... Como que eu posso explicar? De ritmo mesmo, sabe? Não me atrai. Não é o que a gente procura nela. Exatamente. E pra você? Olha, eu também concordo super com você. Tipo, é uma música que eu gosto. Tipo, é uma música boa. Mas eu acho que seria, tipo, uma música pra, tipo, ser a última do álbum, sabe? Aquela uma despedida. Tipo, você já escutou tudo, já cansou de dançar, agora você escuta um Brown Eyes e termina, tira o CD e pronto. Pra calm down, ficar tranquila. Sim. Ou então, por isso, eu acho que eu passaria, tipo, porque ela não é tão relevante no álbum pra mim. Sim. Mas se a pessoa gosta de uma coisa mais calma da Lady Gaga, uma coisa mais romântica, super aconselho essa música. Melhor pedida. Né? Sim, é a única do álbum que tem essa vibe. Sim. Então vamos para número 13, né? Número 13, que é um número maravilhoso, né, gente? Sim. Então, I Like It Rough. O que você acha, Pedro? Você passa? Você repete? Bom, amiga, então, essa música, ela é uma das minhas favoritas, pra te falar a verdade, do álbum. Assim, ela tem muita cara de música que não entra no álbum, mas ela é uma das minhas favoritas, tipo, pelo histórico que eu tenho com ela. Tipo, eu lembro que a gente colocava o CD no carro da Lady Gaga, tipo, meu pai colocava, tipo, era tão pop que meu pai colocava no... Seu pai gostava. Meu pai gostava. Então a gente colocava o CD e, tipo, sempre tocava essa música.
Sei. Então, tipo assim, eu tenho uma relação um pouco afetiva com ela. Uhum. Mas eu gosto bastante. Tipo, ela é bem eletrônica, assim. Sim. Meio futurística. Sim. Mas também tem cara de música que não entra no álbum. Que não cumpriu o requisito. Foi lá no finalzinho. Mas assim, eu acho assim que entra no álbum sim. Eu gosto muito. Eu coloquei ela no repeat também. Exatamente por isso. Por voltar de novo essa proposta. Gente, vocês vão ter que entender que a Lucas aqui, ela tá esperando da Lady Gaga no primeiro álbum dela, que ela me faça dançar. Tá? Então essa é a premissa aqui da minha análise dessas faixas. Então assim, acho que Like It Rough foi muito feliz na sua proposta de ser eletrônica, de ser dançante, né? E acho que ornou completamente com as outras músicas, então por isso que eu coloco ela no repeat, né? Porque eu também gostei muito dela. É outra das músicas que eu não tinha ouvido tanto, assim, né? Ou nunca tinha ouvido, na verdade. Mas pra você, ela teria chance de virar single? Pra Lucas que quer dançar muito na balada, sim, sabe? Mas não sei, eu não sei o que é ser single material de verdade, sabe? Single material pra mim é o que meu coração acha, então eu acho que sim. Sabe? Um coração muito puro. O meu coração, ele é assim. E depois, Summer Boy. O nome é muito sugestivo, né? Sim, mas você sabia, amiga, que essa é uma das primeiras músicas, tipo, é uma música que ela gravou quando ela tinha um outro projeto. Tipo, essa e Disco Heaven, que a gente vai falar depois. Antes de ela ser Lady Gaga, sabe? Então, quando ela tava na fase mais alternativa dela. Sim, não, e eu tô aqui, parece, nesse podcast hoje, para achar as marcas que a Lady Gaga tinha deixado e ninguém prestou atenção. Os sinais, né? Porque quem não viu que Summer Boy era uma country music, né? A era Joanne tava toda enraizada aqui nessa música e as gays parece que não perceberam, né? Que deixaram passar. Né? Sim. Então, levando em consideração de novo que eu tô nesse momento aqui de ouvir The Fame para dançar na balada, eu não vou passar Summer Boy. Eu vou fazer como você, eu vou passar Summer Boy lá para Joanne. Sim. Eu acho que vai fazer muito mais sentido, né? Acho que vai combinar muito mais. E você, o que você acha? Eu também passo, mas eu passo... Na verdade, escutando ela, eu acho que eu passo ela até para outra pessoa. Porque... Obrigada, Lady Gaga queria passar aqui para agradecer. Não, porque a gente sabe que a Lady Gaga compõe para outras pessoas também. Tipo, ela já compôs música para muitas outras pessoas. Mas eu acho que, tipo, escutando essa música, me veio um pouco de Gwen Stefani. I don't know her. You don't know her. Então, eu não sei, amiga, depois procura, tipo, pra saber o som da Gwen Stefani. Mas eu acho que pra mim combina um pouco mais com a Gwen Stefani. Porque... ela tem uns elementos retrô, então assim, tipo, eu acho que não entra tanto no Joanne. Entendi. Mas é uma música também que eu passo, assim, que eu não repetiria. Entendi, eu também não. Muito linda, ouvir uma vez foi ótimo. Obrigada, Gaga. Let's move on. Né? E a última... Disco Heaven. Ok. Essa também é uma das músicas favoritas de todo mundo no álbum. Todos os fãs pedem uma performance ao vivo dessa música que nunca rolou. E ela faz ou não? Nunca fez? Não, essa também veio da época que ela era desconhecida ainda, então nunca rolou. Sei. Ela quis enterrar. Não sei se ela quis enterrar, mas eu acho que talvez ela ache que as pessoas não gostaram tanto dessa música, não sei. Sim, eu super repetiria, por quê? Porque eu acho que voltar à era disco é a chave do sucesso para qualquer artista, né? Se não para qualquer, para a grande maioria deles. Né? E a gente vê que isso está sempre acontecendo até hoje, né? Sim. Por exemplo, vamos lembrar do lip sync icônico da 12ª temporada de Drag Race, com a música do Alex Newell, né? Que é claramente um retorno à era disco. Né? Então eu acho que essa é uma fórmula que todo mundo usa e que 99% das vezes dá certo, né? Eu acho que a música é super gostosa de ouvir, né? E super colocaria no meu repeat. E você? Sim. Também, e essa coisa de você falar, não, tipo, colocou um elemento disco, deu certo. Eu colocaria super essa música no álbum da Dua Lipa, por exemplo. O novo álbum.
Sim, eu acho que combina, tipo, em qualquer momento que você colocar essa música, ela combina. Entendi. Então, eu repetiria super essa música. Maravilhosa, né? Uhum. Então, agora que a gente falou sobre o álbum inteiro, que a gente viu as músicas que a gente mais gosta e que a gente não gosta, a pergunta que fica é, amiga, você volta o disco? Você volta o The Fame ou não? Olha, eu super volto The Fame, porque, por exemplo, eu fui ficando infeliz com a Lady Gaga, igual muitas pessoas ficaram, né? Na medida em que ela ia evoluindo na carreira dela. Então, assim, eu sinto saudade do The Fame, dos singles do The Fame, que eu já falei antes que eu não ouvi o álbum inteiro, né? Eu acho que faz falta, né? E eu acho que faz super sentido até hoje ouvir Poker Face, Love Game, Paparazzi na balada, entendeu? Então eu gosto demais. Então eu super volto. Eu sempre volto pro The Fame, pros singles lançados pelo menos. E você? E, inclusive eu tô apostando que a era cromática seja um revival da The Fame era. Sabe? Com músicas muito dançantes, porque já tô apaixonada há muito tempo por Stupid Love, por exemplo. Sim. Então tô, ó, fingers crossed, torcendo muito. Eu também super voltaria pro The Fame. Eu acho que a ideia do álbum, tipo, essa coisa dance, eletrônica, futurística, é ótima. Tipo, em qualquer momento que a gente volte pra ele, ainda funciona, dá pra escutar ainda. Sim. Eu acho que ela, tipo, foi uma era que ela teve muito sucesso e ela tentou repetir, tipo, você tá falando do Chromatica, mas eu acho que ela tentou repetir o The Fame um pouquinho no art pop, que ela tentou fazer uma coisa parecida também. E eu acho que agora ela tá voltando pro pop de novo, então... Glória a Deus, Glória Gaga. Glória Gaga. Então eu acho que agora ela volta também com uma coisa que conversa com The Fame, mas também é uma coisa olhando pro futuro, tipo, olhando pro que vem agora, sabe? Pro que ela vai criar agora, pra nova era. Sim. Estamos aguardando ansiosamente. Sim, né? Então eu acho que se a gente tá esperando o Chromatica, acho que a gente pode escutar o The Fame pra ir se preparando, porque eu acho que vai vir uma coisa boa. Pra ser um aquecimento, né? Sim, então a gente faz um aquecimento. Sim, okay? Super concordo. Então é isso, gente, pro primeiro episódio do Volta o Disco, né? Yes. Fala mais pra gente o que vocês acharam do The Fame. Vocês voltam o The Fame? O que vocês acham? Inclusive, a gente tem um Instagram que é @voltaodisco. Se vocês quiserem mandar lá pra gente sugestões de álbuns pra gente falar, podem mandar. E mandem também os comentários de vocês, tipo, qual música vocês repetiriam, quais músicas vocês passariam, é um álbum que vocês gostam ou não. Então, manda lá no Instagram pra gente conversar. É isso, gente. Então, até a próxima viagem no tempo. Beijos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.